Juca, agora é a hora de falar do Corinthians do Diniz. Estava lá o dinizismo, neodinizismo, não toma gol, não tem saidinha, ninguém segura. Perdeu com, de fato, um pênalti que eu achei bem mandrake, bem a brasileira mesmo. Não, pênalti absolutamente a brasileira. Foi o primeiro gol que o Diniz tomou, foi no pênalti à brasileira. É óbvio que isso interfere no andamento do jogo, porém não é justificativa para o péssimo primeiro tempo do Corinthians, que entrou absolutamente morto num campo em Mirassol, né? Então você passa a ter a sensação de que o time está esgotado fisicamente no começo de maio. Agora, óbvio, para um elenco com as carências do elenco do Corinthians, parece mentira dizer, não é que está faltando o Memphis Depay, faltou o Gustavo Henrique, né? Porque é um jogador que estava sendo o grande xerife do Corinthians na defesa e o artilheiro do Corinthians no ataque, né? Nas bolas aéreas. E o Corinthians toma um segundo gol que o André Ramalho deixou. O autor do gol do Mirassol, né, o Edson Carioca, que tinha sido expulso injustamente e o VAR fez voltar, né, embora um carrinho por trás, mas não era lance para expulsão, como não vejo falta reclamada no Garro no segundo gol do Mirassol. Mas o fato é que o Corinthians voltou a ser o Corinthians do Dorival Júnior, né? Aquilo que o corintiano menos aceita no comportamento do time. O Corinthians jogou um jogo qualquer. E não era um jogo qualquer. Era um jogo para o Corinthians ir para o 10º lugar. Deixar um bando de gente para trás. Por essa característica que vocês já chamaram a atenção, da diferença pequena, né, que existe entre um monte de times. Mas o Corinthians não deu ao jogo do Mirassol a importância que devia ter dado. Eu me lembro de, na sexta-feira, exaltando a belíssima atuação contra o Peñarol, né? Lembrando que o Peñarol é um quadro na parede, é um nome muito mais hoje do que um time, mas que o jogo mais importante era o jogo contra o outro time amarelo no domingo. E deu no que deu, né? Corinthians de volta à zona do rebaixamento, né? Teremos problemas na temporada, mais uma vez, ao que tudo indica, embora tenha muita gente ainda pior, mas que o Corinthians abra os olhos, porque não pode, com a folha salarial que tem, passar mais um ano brigando para não cair no Brasileirão. Porque cá entre nós sabe que na Libertadores, se chegar às quartas de final, já será uma proeza. E, claro, a Copa do Brasil sabe lá o que possa acontecer. Mas o campeonato é o brasileiro. E no Campeonato Brasileiro a situação do Corinthians não é nem um pouco confortável. Nem um pouco. Mauro, Garro voltou a não jogar nada. Yuri Alberto voltou a perder gol. Enfim. E o Mirassol começa a se recuperar. Faz uma boa campanha na Libertadores, tem um jogo decisivo quinta-feira contra a LDU em casa, em Mirassol, né? Ao passo que o Corinthians vai jogar em Bogotá com o Santa Fé. Vamos ver em que medida esse péssimo resultado em Mirassol afetará o desempenho do Corinthians na Libertadores. Dá para dizer, embora o Santa Fé seja um time fraco, que o Corinthians vai para a Colômbia como favorito? Não dá. Mauro, chegou a hora que você falou no começo da crítica a mim, que tinha falado bem bem do Corinthians. Olha aí o Corinthians. Você fala tanto do Arnaldo, que o Arnaldo fica procurando aí um terceiro, um intruso, e você tentou transformar o Corinthians em intruso. No brasileiro, detalhe, no brasileiro, por conta de uma campanha na Libertadores, que são outros adversários, é outro torneio. Aí comparou com outros grupos, os grupos são diferentes. Se tivesse no grupo do Cruzeiro, seria assim? A Católica ganhou lá fora de casa do Barcelona de Guayaquil. Aquele que eliminou o Corinthians ano passado na fase preliminar da Libertadores, foi lá e ganhou. Estão os 3 empatados com 6 pontos. Quando o Cruzeiro for agora na Bombonera, o couro deve comer, porque o jogo foi chapa quente. Jogo horroroso, mas chapa quente em Belo Horizonte. O Corinthians pegou uma carninha assada, tá ali, temperou, tá saboreando. No brasileiro, o que o Arnaldo falou sexta-feira.
a dificuldade do Fernando Diniz em pontos corridos, e ele vai até bem na Libertadores, ganhou uma Libertadores com o Fluminense, quando poucos acreditavam nessa possibilidade, né? É isso, cara. A sina do Diniz, do ponto de corrida, fica no rebaixamento, é impressionante. Atlético Paranaense, Fluminense, agora no Corinthians, o que o Juca falou, concordo, não dá para o Corinthians ficar em zona de rebaixamento, gente. Corinthians e Santos, com o investimento que tem, não tem cabimento isso aí, não faz sentido. O Internacional até entendo mais, o Inter no passado investiu muito, está todo encalacrado, perdeu jogadores, tem um time muito jovem, mudou técnico, tudo. Hoje o Inter está com um elenco, digamos assim, mais básico, né? Agora os dois, o Corinthians e o Santos, é vergonhoso. E ficam se revezando, né? Aí o Corinthians sai pelos critérios de desempate, ele tira o Santos da zona de rebaixamento. Porque a campanha quase é idêntica praticamente. O Santos tem mais gols marcados, né? Até o saldo de gols é igual. Enfim, e o Mirassol, assim, acho que é importante essa coisa do Mirassol e do Remo, como o Ronaldo falou, porque... Olha só a turma que está ali, tudo campeão da Libertadores. Pois ó. é. Pode olhar, do Botafogo para baixo ali, que fecha a primeira parte, Botafogo, Atlético, Inter, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Santos, 14 Libertadores, da 10ª posição até a 17ª. São só times tradicionais, grandes, de torcida, que já ganharam o principal torneio da América do Sul. E o Mirassol e o Remo dão pinta de que podem incomodar esses caras. Os Chapecoense não, virou saco de pancada mesmo. Porque o Remo faz umas coisas fora de casa que são inacreditáveis, né? Ganha do Bahia, ganha do Botafogo de virada. E o Mirassol, pegando por base o trabalho do ano passado, perdeu muitos jogadores, mas parece estar se ajustando, né? Parece estar entrando nos eixos novamente para ser um time competitivo e que pode empurrar outros times grandes ali para a zona do rebaixamento. E o Diniz é isso, né? Ele não consegue se livrar dessa sina e tem que sair dali, evidentemente, né? E você foi muito precipitado, seu âncora. Não, exatamente, foi isso. Trajano, um pouco sensacionalista também. Sensacionalista, exato. Sim. E o Diniz... É cliques, né? Exatamente, Juca. Exatamente. É isso, Juca. Ele só pensa nisso. Ele só pensa nisso, âncora. Aliás, podíamos dar likes para ajudar a chegar na meta. Aliás, Trajano, o Diniz, abre aspas. Como é que é a aspas do Diniz pro Candançando, Dani? Mascaradinho do caramba. Mascaradinho do caramba. O Diniz chamou o Candançan, o árbitro. Perninha. Ele gosta de um diminutivo. Diminutivo, é. Diniz gosta. Perninha, mascaradinho. Não, eu sei. Mas começa essa ladainha de perder e acusar, falar do árbitro. O time não jogou rigorosamente nada. E eu acho curiosa essa observação do Juca. O time, quando perde, está desgastado, viu? Olha, assim, joga muita competição uma atrás da outra, o time está cansado. Quando ganha, não, tem uma extrema força de vontade, empenho e tal. Ora, tá igual para todo mundo. A menos do Bahia, que só tem uma competição, porque fracassou nas outras. Não é? Ora, não vem com... Enquanto estava sem tomar gol, não sei o quê, papapá. Olha, o Corinthians, nós temos que botar na ponta do lápis, é responsável pelas 2 piores partidas realizadas até agora no Campeonato Brasileiro. Vitória e Corinthians e Mirassol e Corinthians. 2 jogos terríveis. Vitória e Corinthians estão no topo do pódio, porque só teve um chute a gol durante toda a partida, assim mesmo foi um chute a gol do Vitória, no final da partida. E esse jogo, Mirassol e Corinthians, foi também horroroso. No finalzinho tem aquela pressão de sempre que existe em qualquer jogo. Mas então, vamos botar... Ainda bem que aconteceu agora, porque já havia uma corrente de dinizismo, de alguns colunistas, alguns torcedores, alguns fanáticos pelo Diniz, achando que o trabalho já estava completo, trabalho excepcional, sei lá o quê. Está na zona de rebaixamento. E pegou uma moleza na Libertadores. Então foi bom acontecer agora para ver se a coisa muda. Para ver se toma tenência, como diria meu avô, sai da zona de rebaixamento, né? Vai adiante, como vai adiante, sim, mas na próxima fase da Libertadores consegue esse desempenho que está tendo agora na moleza do seu grupo. Então, foi bom para a bola murchar, a bola baixar. Falamos bastante